Opa, tudo bem? Meu nome é Isaías, você está no meu canal e nesta aula nós iremos aprender sobre a negação da proposição lógica. Então vamos mais para essa jornada, vamos para a telinha para a gente aprender sobre esse assunto. Então é a aula de número 4, negação de uma proposição. Então vamos primeiro negar o todo. Qual é a negação de todo? Todo x é y. Então, para nós negarmos o todo, a gente tem que usar o algum. Então, a negação do todo é algum não. Por exemplo, todo x é y. Aí, algum x não é y. Então, quando eu digo algum x não é y, eu estou negando o todo. Então, essas expressões todo x é y e algum x não é y são expressões, ou seja, contraditórias. Isto é, uma é negação da outra. Então, se eu quiser negar algum x não é y, eu digo todo x é y. E se eu quiser negar todo x é y, eu digo algum x não é y. Porque elas são contraditórias. Uma é a negação da outra. Temos aqui o quantificador existencial, que é o existe, o pelo menos um e o algum. E temos o quantificador universal, que é o todo, que é o nenhum, qualquer. Então esses são os quantificadores universais. Então vamos aqui a um exemplo. Platão foi um filósofo. Então temos a proposição aí P dizendo Platão foi um filósofo. Como é que eu faço para negar essa proposição? Eu digo Platão não foi um filósofo. Então normalmente para negar, eu coloco não antes do verbo. Se Platão foi um filósofo, é uma proposição, para me negar essa proposição, eu digo Platão não foi um filósofo. Fique atento que expressões como não é verdade que, é falso que, é a mesma coisa de dizer, ó, eu quero a negação de. Então, se alguma questão vier com as seguintes expressões, não é verdade que, é falso que, ela está perguntando que a negação daquela proposição. Ela quer a negação. Temos aí, João é alto. Então, se eu quiser negar essa proposição, eu posso dizer que João é baixo ou João não é alto. Tem essas duas opções. Um outro exemplo. O time ganhou o jogo. Como é que eu negaria essa proposição? O time não ganhou o jogo. Então, estou negando a primeira proposição. Aí você poderia argumentar, eu não poderia dizer o time perdeu o jogo? Sim, faz sentido. Mas ela não seria uma negação da proposição ganhou o jogo. Pelo simples motivo. Se você dizer que ele perdeu o jogo, ele poderia muito bem ter empatado o jogo. Então, na verdade, a negação do time ganhou o jogo é o time não ganhou o jogo. Porque se ele não ganhou o jogo, ele também poderia ter empatado. Então cobre todo o espectro, cobre todas as possibilidades da negação. Então vamos aqui a algumas negações de símbolos matemáticos. Vamos a algumas negações de símbolos matemáticos. Por exemplo, a negação do igual é diferente. A negação do maior ou igual a é menor que. A negação do menor ou igual a é maior que. Logicamente, a negação do maior é menor ou igual a. E a negação do menor é maior ou igual que. Vamos aqui a alguns exemplos. P, a primeira proposição, 1 mais 3 é igual a 4. Se eu quero negar isso, o que eu tenho que fazer? A negação de 1 mais 3 é igual a 4 é dizer 1 mais 3 é diferente de 4. Então eu estou negando. Outro exemplo. Eu tenho mais de 18 anos. Como é que eu faço para negar isso? Se eu tenho mais, então eu tenho que ter 18 anos ou menos. Então, para me negar essa proposição, digo, eu tenho 18 anos ou menos. Por quê? Porque mais de
A negação dele é menor ou igual a. Então, vamos aqui. A negação do quantificador universal. Nós já vimos. O quantificador todo. A negação do todo é algum não. Então, algum também pode ser escrito como pelo menos um, existe um. Então, são algumas denominações para descrever o algum. Pelo menos um, existe um. Então, a negação do todo é algum não. Vamos a alguns exemplos. Todo homem é mortal. Estamos usando o todo para descrever a situação. Então, temos a proposição, todo homem é mortal. Agora, se eu quiser negar essa proposição, nós já sabemos que a negação do todo é algum não. Então, como eu nego? Algum homem não é mortal. Porque o que é negar o todo? É você achar um valor que contradiga todos os valores. Ora, se é todo, então pelo menos algum. Se tiver pelo menos algum que não é, já é a negação do todo. Então temos aqui uma outra forma de negar o todo é pelo menos um não é. Existe um que não é mortal. E nem todo homem é mortal. Aí sempre indicando a ideia que se existir pelo menos um que não é, já é a negação do todo. Vamos a um exemplo. 3 pessoas foram condenadas. 3 pessoas foram condenadas. Mas aqui não tem todo. Mas você está dizendo que 3 pessoas foram condenadas nesse universo que ele está abrangendo todos. Então, se eu furar 3 pessoas, ele está querendo dizer o seguinte, dessas pessoas aqui, todas foram condenadas. Então, se pelo menos uma não foi, eu já faço a negação dessas 3, por exemplo. Então, aqui, o exemplo, 3 pessoas foram condenadas. Se eu disser, pelo menos uma pessoa não foi condenada, pronto, eu já estou fazendo a negação de 3 pessoas foram condenadas. Perceba que essa aqui está transmitindo uma completude. O universo está trazendo o universo do todo. E para contradizer o todo, ou seja, a negação do todo é pelo menos um não, é algum não, existe alguém que não. A negação do quantificador existencial, algum, existe ou pelo menos um. Então, a negação do algum, logicamente, também vai ser todos, né? Existem pessoas que são virtuosas. Então, existem, é a mesma coisa de há pessoas que são virtuosas, ou alguma pessoa é virtuosa, ou pelo menos uma pessoa é virtuosa. Tem o mesmo sentido. E existe. Então, como é que eu faço a negação? Ora, nós já sabemos que a negação do todo é algo não, e a negação do algum, todo não. Então, vamos lá. Todas as pessoas não são virtuosas. Então, eu estou negando que existe pessoas, eu estou negando a proposição. Existem pessoas que são virtuosas. Como eu faço para negar ela? Eu coloco todas as pessoas não são virtuosas. Ou nenhuma pessoa é virtuosa. Que faz todo sentido. Olha, se pelo menos existe uma que não é virtuosa, eu tenho que tirar essa pessoa. Quando eu tiro ela então, nenhuma é virtuosa ou todas não são virtuosas. Então vamos lá. Todos não são. É a mesma coisa de nenhum é. Então quando eu falo aqui, todos não são, é a mesma coisa de nenhum é. O quantificador, vamos dizer, algum. Se eu quiser negar o algum, é todo não ou nenhum, como já vimos. Agora vamos à negação da disjunção inclusiva. A negação do ou. Como é que eu faço para negar o ou? Muito simples. Para se negar o ou, você troca as proposições, nega todas as proposições e coloca o e. Para se negar o ou, você troca as proposições, você nega todas as proposições e coloca o e. Então temos aqui P ou que. Como é que eu faço para negar P ou que? É não P e não que. Então, negar a disjunção inclusiva
O ou, eu nego todas as proposições e coloco o conectivo e. Neguei todas as proposições e coloco o conectivo e. Então, se é P ou que, vai ficar não P e não que. Então, para se negar o ou, ele se transforma em e. Aí vamos aqui. Um exemplo. Gosto de sorvete ou corro muito. Como que eu faço para negar isso? Nós já sabemos. Nega ambas as proposições e coloca o conectivo e. Então, não gosto de sorvete e não corro muito. Não gosto de sorvete e não corro muito. Negação da conjunção, que é o conectivo e. Então, para negar o conectivo e, logicamente, nós sabemos que a negação do ou é o conectivo e, a negação do conectivo e é o conectivo ou, mesma coisa. Vamos lá. P e que. Para me negar, eu faço não P ou não que. Então, nego os dois e coloco o conectivo ou. Então, negando o e, para que se negue o e, eu coloco o ou e nego ambas as proposições. Exemplo. Ando e me sinto feliz. Então, se eu quero negar o e, eu nego com o ou, pegando as proposições, trocando elas, negando elas e colocando o ou. Então, não ando ou não me sinto feliz. Então, não ando ou não me sinto feliz. Negação da condicional. Negação da condicional. Então, nós temos a condicional, que é o se então. Como que eu faço para negar a condicional? Uma forma prática de nós entendermos como negar a condicional, uma forma prática de negarmos a condicional é a regra do mané. Que regra é essa? A regra do mané. Nós temos essas duas sílabas. MA significa mantém e o NE nega. Então, mantém e... Vou destacar o E aqui. Mantém e nega. Então, qual é para você negar a condicional? Pense no mané. O mané significa mantém a primeira proposição e nega a segunda proposição. Então, você negar uma condicional, ela vai se transformar no e. Negando a condicional, se então vai transformar no e. Mantém a primeira proposição, nega a segunda. Por exemplo, se corro, então canso. Então, qual é a regra do mané? Mantém a primeira. Mantém qual é a primeira? Corro. Então, mantenho ela. Corro. E, nós já sabemos que a ligação vai ser por e, para fazer a negação. Nego a segunda. Como é que eu faço para negar a segunda? Qual é a segunda? Não canso. Qual é a segunda? Canso, no caso. Canso. Para negar ela, o que eu faço? Não canso. Então, a negação do se, então, se corro, então canso, é corro e não canso. Então, negamos ela. Para saber, negação do se, então, regra do mané. Mantém a primeira e nega a segunda. A negação da bicondicional. Como iremos fazer a negação da bicondicional? É uma das mais complicadas, mas com treino a gente consegue. Então, para negar a regra da bicondicional, eu vou ou negar a primeira, ou negar a segunda, ou transformar essa bicondicional em ou, que é o ou exclusivo, ou uma terceira regra que nós iremos deduzir agora. Por quê? Porque se for decorar, às vezes você pode esquecer ou fica mais complexo ainda. Então, há uma forma da gente
deduzir essa terceira forma, que é a que mais cai em concurso, logicamente, porque as outras formas são mais fáceis. Então, nós iremos deduzi-la. Deduzindo assim, a gente tem ferramentas para poder, na hora da prova, trazer à memória essa outra regra. Então, para negar, vamos recapitular. A gente pode negar a primeira, deixar o se somente se, deixar bicondicional, pode negar a primeira. A gente também pode negar a segunda, mantendo o se somente se. Se somente se, negando a primeira. Pode manter se somente se, negando a segunda. Pode também transformar esse se somente se em ou. Também você está negando. E tem uma terceira opção, que é a que mais cai, por ser mais complexa. Nós vamos deduzir agora para aprendê-la. Então vamos lá. Nós sabemos que, vamos aqui para o quadro. Então, P, se e somente se, que. Daqui eu tiro que eu sei que aqui é P, veja a setinha, nós vamos aprender pela seta. Eu sei que P, se e somente se que, é P, então que, e vamos para a setinha. Vejam bem, nós temos que P, se e somente se que é bicondicional. Sim, vamos analisar aqui pela seta. Nós sabemos que são duas setas. Uma que aponta para a direita e outra que aponta para a esquerda. Então, nós vamos desmembrar essas setas. Então, vamos fazer o seguinte. Então, P, se e somente se que, é igual P com a setinha para que, e, nós sabemos que são as duas juntas, e que com a setinha para P. Ok? Ok. Vamos melhorar isso. Nós sabemos que P, se somente se que, e. Vamos inverter essa segunda. Vamos inverter essa segunda, que fica que, se somente se, P. Ok? Essa se transformou nessa. Então, essa se transformou nessa. Então, vamos continuar. Então, temos P, se P, então que, e temos que, então P. Vamos lá. Como é que eu faço para negar uma proposição que tenha o ou, o e? Uma proposição que tenha o e. Nós já sabemos que nós trocamos ela pelo ou. Eu sei aqui que vai ser ou. E nego as duas. Então, como é que eu faço para negar o se, então? Nós já sabemos que e usamos a regra do mané. Então, como é que podemos negar a primeira? Vamos lá. Eu transformei agora. Tem duas proposições. Se, então. P. Se P, então que. Se que, então P. Certo? Ligadas com o conectivo E. Como é que eu faço para negar o conectivo E? Nós já sabemos que negando o conectivo E, ele vai se transformar em OU. Ok. E nega as duas proposições. Como eu faço para negar o se, então? Nós já sabemos e usamos a regra do mané. Mané mantém a primeira. P. E nego a segunda. Que. Então já temos essa aqui. Ok? Como nega a segunda? Usando a mesma regra do mané, porque é um se, então. Como que faço? Mantenho a primeira, que, e nego a segunda. Ok? Temos aqui. Temos duas. Então, vimos aqui, para podermos negar o se somente se, a gente pega o P, e não que, ou que, e não P. Então, a gente pega o P e não que, ou que, e não P. Então, justamente a mesma coisinha que está relatada aqui. É a mesma coisinha. P e não que, ou não P, que é a mesma coisa ali,
mudando não altera, e que. Então, daí podemos deduzir essa outra forma de negar a bicondicional, que é uma forma que, você sabendo esse raciocínio, você não vai esquecer. Então, vamos para negar essa disjunção exclusiva. Para negar a disjunção exclusiva, então, para negar a disjunção exclusiva, primeiro, a primeira coisa, se o se somente se, a negação dele é o P ou Q, ou P ou Q, então a negação do P ou Q é também a disjunção, a bicondicional, se e somente se, certo? E uma outra forma de negar a disjunção exclusiva é você negando a primeira, mantendo a disjunção exclusiva, ou negando a primeira ou negando a segunda. Pronto, só isso. Agora vamos passar alguns exercícios.